E aí, rapaziada, como você já deve ter visto no título, esse vídeo vai ser mostrando a minha tentativa de aprender uma speedrun do Resident Evil 2 Remake durante 30 dias. Resident Evil 2. Primeiramente, eu não sou o típico cara que diz que é apaixonado pela franquia de Resident Evil porque jogou desde o 4 clássico no Play 2. Pelo contrário, eu não joguei o R4 na época do Play 2. Na verdade, eu só fui jogar o Resident Evil 4 clássico pela primeira vez entre 2022 e 2023 por um emulador de PlayStation 2 que eu tinha baixado. Eu sou Nutella, mas enfim, o R4 foi inclusive o primeiro jogo que eu joguei da franquia, e depois de ter jogado o R4, e também com muita influência de um amigo meu, eu me apaixonei por todos os Resident Evil, ou Resident Evils. Não sei como se diz isso. Eu comprei em 2024 uma promoção na Steam que vinha o Resident Evil 2 Remake junto com o 3 Remake também. E mais um outro jogo ali que ninguém liga, né? Esse jogo é uma merda. Mas enfim, depois que eu comprei esses dois, comprei também o Resident Evil 7 e o 8, que é o Village. E também já joguei alguns outros na franquia. Eu decidi fazer uma speedrun especificamente do Resident Evil 2, porque eu gostei desse jogo pra caralho. Desde a primeira vez que eu joguei, eu já até platinei essa delícia e com toda certeza ele tá dentro dos meus favoritos. E bom, obviamente, conforme eu fui jogando e depois também que eu terminei, eu comecei a ver vídeos sobre o jogo. E eu não lembro qual, mas eu vi um vídeo sobre speedrun do R2. E eu achei muito da hora. Aí depois de um tempo de eu já ter zerado o jogo, me deu aquela vontade de jogar de novo, aquela saudade, tá ligado? E veio a ideia de querer tentar reproduzir uma speedrun, como eu tinha visto no vídeo. Consequentemente também, né, de transformar isso em vídeo, que é o que eu tô fazendo agora. E pra começar a fazer essa run, primeiro eu fui ver quais categorias tinham no speedrun.com, que é o site oficial de speedruns de todo tipo de jogo. E do R2 eu escolhi a categoria que mais se encaixava comigo. No tempo que eu comecei a fazer a speedrun eu ainda não tinha placa de vídeo no meu PC, que inclusive chegou semana retrasada, e por esse fator eu resolvi escolher a seguinte categoria: New Game PC, porque eu jogo no PC. E olhando entre a campanha do Leon A e da Claire B, eu vi que a campanha da Claire seria a opção um pouco mais fácil, tanto que na dificuldade normal, que foi a que eu escolhi, só tinham 32 runs no site, enquanto na do Leon, por comparação, tinha mais de 3 páginas só de run. Aí resumindo, a minha categoria foi New Game PC, Claire B, 60 FPS, na dificuldade normal. 60 FPS porque, como eu já disse, meu PC sem a placa de vídeo peidava bastante, e eu quis escolher a dificuldade normal porque, analisando, só tinha 2 BR nessa categoria. Ah, mas na categoria hardcore só tem um. Irmão, eu quis a opção mais fácil pra não ter que sacrificar minha sanidade mental de tanto apanhar aprendendo, e já já você vai ver o porquê. Dito tudo isso, eu comecei a organizar basicamente tudo que eu achava pelo menos que precisava, que foi configurar o Live Split, que pra quem não sabe, Live Split é o que a maioria dos speedrunners usam pra colocar os timers, com todas essas frescuras aí que vocês estão vendo. E meu amigo, configurar isso tendo um vídeo no YouTube ensinando a configurar pra minha categoria, que ainda era um vídeo antigo, então o Live Split tava numa versão diferente da minha, foi uma desgraça. Mas fuçando muito lá, eu consegui deixar mais ou menos de um jeito que eu acho que já tava bom o suficiente pra mim treinar e tudo mais, já que mostrava o tempo que você demorava nos bosses também. E depois disso eu fui pesquisar se os runners configuravam alguma coisa a mais, e eu não achei muito vídeo que falava sobre isso, mas vi alguns falando sobre o SRT, que se eu não me engano ele mostra a vida dos inimigos, que é realmente bem útil, mas eu achei muito difícil de configurar e decidi ignorar ele por preguiça. Indo de fato pro jogo, eu iniciei a minha run só pra testar algumas coisas, e eu vi que o botão de selecionar e interagir com os itens e as coisas é o F por padrão, né? Mas o que economiza muito tempo nas runs é quando você tem que selecionar algum item no inventário rápido, e você faz isso realmente rápido. Então eu decidi colocar o botão lateral do mouse pra fazer isso, que deixou mais rápido na hora da seleção, porque eu selecionava com F, clicava com espaço várias vezes, que faz a mesma coisa que o F, e o botão do mouse pra ir o mais rápido possível, me ajudando principalmente quando eu abri o inventário pra pegar algum item. Além disso, eu também configurei os gráficos do jogo, né, pra que rodasse com 60 FPS tranquilamente. Aí, finalmente, com tudo pronto, eu decidi abrir a run do top 1 na minha categoria e basicamente analisar e treinar pra replicar o que ele fazia. Só que, obviamente, eu não tenho a capacidade de finalizar o jogo igual esse cara, porque pra mim esses caras de top 1 de speedrun aí são tudo mutante, não tem uma base que esses caras fazem. Aí, depois de analisar tudo, eu fui tentar replicar e fui deixando alguns saves também nas partes que eu achava que precisaria ficar treinando. O easter egg tá atrás aí. Você trabalha com o quê? Tô desempregado, pai. Não, mas você é o quê, sua profissão? Comercial. Comercial de quê? Aí, chibatada, desmaiou. Cara, ele tava na porta, viado. Ai, tá Olha dando essa parte agora, olha essa parte aqui agora. Ei, dá pra ter dado tiro. Ele dá tiro, viado, era pra ter dado tiro. A mãozada, a mãozada, a mãozada, nossa! Nossa. E pra minha surpresa, logo na primeira parte do jogo eu não tava conseguindo fazer igual ele. Por que será, né?
E olhando o que ele faz, ele inicia, pega esse cortador, volta, abre a porta, pega a pistola, pega a chave, pega as balas. Na volta ele simplesmente só vai reto, atirando e desviando o zumbi. Só que toda vez que eu ia tentar fazer isso, todos os zumbis estavam pra frente, incluindo esse daí que toda hora tava na escada. Aí eu tentava passar e acabava tomando uma mordida, porque era muito zumbi em cima de mim, querendo me comer, né? Então eu percebi que nessa mesma sala tinha uma granada que ele inclusive não pega, mas eu resolvi pegar e toda vez que eu passava na escada, eu tacava essa granada e depois seguia tranquilamente, porque os zumbis morriam tudo. E na minha run final eu descobri que na verdade era mais fácil desviar desses zumbis e acabei economizando uma granada. E depois desse começo, basicamente eu só segui o que ele fez sem muita dificuldade, porque esse início da delegacia é bem scriptado pra speedrun. Você só precisa pegar os medalhões o mais rápido e matar o G na fase 1. E chegando nele, você só precisa passar a peixeira até ele morrer. E na minha primeira tentativa eu tava sofrendo bastante, porque o G1 me agarrava toda hora, o que me fazia perder muito tempo ou simplesmente não conseguia. Até que depois de um tempo sofrendo, eu resolvi pensar um pouco, né, e analisar a run de outros jogadores que estavam mais abaixo no ranking, porque o top 1 não é humano, né, isso eu já tinha tirado minhas conclusões, e na verdade eles faziam a mesma coisa, eu que sou um merda mesmo. Mas depois de tanto sofrer, eu percebi que no caminho até chegar no G1 tinham duas facas, só que pra pegar outra, eu tinha que pegar essa bolsa aqui pra aumentar meu espaço, já que em speedrun o espaço é extremamente contado. E com essa faca, mesmo que eu não conseguisse finalizar o G1 e ele me agarrasse, que faria eu gastar a minha primeira faca pra mim não morrer, que foi o que aconteceu inclusive na minha run final, eu gastava a primeira faca e logo em seguida finalizava ele com a outra, o que funcionou perfeitamente e não me custando muito tempo. Depois do G1 tem a parte dos Lickers, que são esses bichos quebrados pra caralho aí, o fato deles serem cegos não ajuda muito, já que eu tô literalmente correndo contra o tempo pra terminar esse jogo o mais rápido que eu consigo, né? Mas deixando meu drama de lado, essa parte é muito fácil na real, como vocês estão vendo aí, é só correr no caminho certo que você não toma nenhum dano. Depois de passar dos Lickers, você precisa voltar pra RPD e pegar os componentes para liberar o acesso dessa jaula aí, que fica o cartão que você precisa para resgatar a Sherry no orfanato, já que ela foi sequestrada pelo chefe Iron. E essa parte aqui também não foi tão difícil, mas pra mim foi um pesadelo, porque toda hora que eu tava voltando pra subir no terceiro andar, o Mr. X aparecia e me complicava muito. Não sei se isso era sempre azar meu de RNG, que pra quem não sabe, RNG basicamente é quando algo acontece na sorte ou aleatoriamente, sem você ter controle. Por exemplo, nessa parte, esse zumbi pode estar em outro lugar, mas na minha run, eu dei o azar dele estar bem na frente da porta. Enfim, olhando a run de outras pessoas, ele só aparecia depois ou de uma maneira que você conseguia contornar ele fácil. Então eu realmente não sei se isso era muito azar meu, ou ruindade de não conseguir ser rápido o suficiente nessa parte, ao ponto do Mr. X me alcançar. Mas, inclusive, na minha run final que eu enviei pro site, eu morri nessa parte. Continuando, depois de pegar o cartão com a Claire, você joga com a Sherry tentando fugir do chefe. Essa parte é bem easy, então não preciso nem dar muito detalhe. Quando você volta com a Claire, você tem que ir até o orfanato que a Sherry tá, e esse é o momento que ela vai pro esgoto, que na minha opinião é a partir daí que a run realmente fica muito chata e difícil. Chegando no esgoto, você precisa pegar os componentes, que são peças de xadrez, pra pegar a Sherry de novo. Só que nesse processo tem muita margem pra andar errado e você perder muito tempo se você se descuidar a partir daí, já que tem esses bichos aqui que já me fizeram passar muita raiva, mas passando por eles, você tem um pequeno puzzle pra pegar as duas das 3 peças necessárias, a outra é pelo outro caminho, que é bem tranquilo de pegar. Pegando todos os componentes, você enfrenta o G na fase 2. E essa parte aqui, junto com o final, me fez querer desistir de fazer speedrun, já que a minha meta era pegar o top 30, pelo menos, ali do lado do outro BR, mas eu resolvi não desistir e tentar mesmo assim, mesmo que eu não conseguisse passar perfeitamente. E na verdade deu tudo errado. Essa parte eu me enrolei muito e eu acabei até morrendo de novo, mas eu não desisti, tentei de novo e passei na segunda tentativa. E depois de derrotar o G2, você precisa pegar a Sherry e levar ela até o bonde, que te leva até o laboratório. Já é a última parte do jogo aí. Esse início também é bem tranquilo, é só pegar o primeiro chip do bracelete para conseguir prosseguir. E na parte das plantas não é difícil também, é só um pouco chato, porque você não pode errar nada, senão você vai se atrasar muito. E aqui você tem que pegar o antídoto, resfriar ele, voltar e soltar ele para liberar a passagem e pegar o outro chip do bracelete. E na volta, passando por essa ponte, você vai enfrentar o G na fase 3, que também virou meu pesadelo, mas depois de treinar algumas vezes, eu percebi que na verdade não é tão difícil assim. Você só precisa ter paciência e muito cuidado. Aqui dá pra perceber que eu fui adaptando a minha run em comparação com o top 1, já que ele não pega essa arminha, por exemplo, e eu sim. Ela é bem útil porque dá pra fazer um tipo de bala de ácido que dá bastante dano no G. E depois de derrotar ele, você tem que voltar até a Sherry e fugir com ela nesse trem do laboratório que vai se autodestruir. E agora que você enfrenta o G na fase 4, que é essa coisa horrorosa e cheia de olho na barriga. Essa parte você também pega a minigun, se ela não é o suficiente pra derrotar o G. Essa parte na real ela é bem enjoadinha, porque você tem que ficar dando facada nesses olhos aí na barriga dele. E obviamente aumenta muito o risco de você tomar dano e morrer, porque você tem que colar nele pra dar facada. Mas eu consegui passar até que de boa na run. E chegando no final do jogo, você vai finalmente matar o G na fase 5, que é a última fase dele. E essa parte também é muito fácil, porque você consegue
matar ele só com uma faca. E eu usei a faca até a parte que ele libera o olho. Nessa parte eu decidi finalizar com a minigun, porque teria o risco de eu fazer merda sem querer e morrer logo na última parte, o que eu obviamente não ia querer. Então eu quis garantir que eu não ia enfiar a run inteira na minha bunda. E com a faca você tem que ficar bem perto dele, né? E tendo o risco de encostar na hitbox dele e morrer. Porque só de encostar nele você já morre, não tem nem como fazer nada. Finalmente, run finalizado, e aqui no final que eu consegui ver o tempo, já que eu não expliquei, mas eu não usei live speech porque tava bem ruim de deixar ele no OBS na minha tela, mas meu tempo foi de 1 hora, 5 minutos e 30 segundos. E de todas as minhas tentativas, foi sim a minha melhor run em questão de tempo, mesmo eu tendo morrido aí 2 vezes, e infelizmente eu não consegui o meu top 30, mas com esse tempo eu fico no top 31, com só 2 minutos e 24 segundos a mais que o top 30, que eu acho que essa diferença foi por eu ter morrido as 2 vezes. Então, eu poderia ter tentado de novo, obviamente, mas por enquanto eu quis enviar essa mesmo pro site para fazer esse vídeo, e caso resolva atualizar esse tempo com outra run, eu falo em outro vídeo. Enfim, é isso, eu quis fazer esse vídeo mostrando a tentativa de uma pessoa leiga fazendo speedrun, já que também é a minha primeira vez, né, tentando fazer uma speedrun. Eu agradeço quem ficou até o final do vídeo, espero de verdade que tenham gostado, e até mais.